Zaratustra, um filósofo ético ou um líder espiritual? Há uma grande diferença entre um filósofo e um profeta. A maioria dos filósofos são seres racionais que baseiam sua filosofia de vida na razão. Em contraste, os profetas podem ou não ser racionais ou razoáveis, porém, invariavelmente, profetas e líderes espirituais são criaturas de extremos. Geralmente, os filósofos baseiam sua filosofia de vida em valores éticos. Consequentemente, eles pregam o caminho da razoabilidade, equilíbrio e moderação. Por meio de seu pensamento racional, eles preferem eliminar extremos em qualquer espectro e consideram um método, abordagem ou caminho corretos em algum lugar no meio desse espectro. Embora essa abordagem seja muito pragmática, principalmente no que diz respeito ao comportamento social e à vida em comunidade, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Por outro lado, invariavelmente, todos os profetas escolheram um caminho espiritual, que não é outro senão o caminho do extremo. Por exemplo, Jesus Cristo escolheu o caminho do amor. Ele considerava o caminho do amor como o único caminho verdadeiro e espiritual. Isso se deu a tal ponto que ele nos suplicou que amássemos nossos inimigos. Moisés era outro extremista que considerava as leis de Deus como as diretrizes supremas da vida. Ele acreditava na supremacia das leis de Deus a tal ponto que toda a sua mensagem profética foi baseada nelas, sintetizada pelos 10 mandamentos, seguidas por muitas outras regras e regulamentos, conforme descrito nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio do Antigo Testamento. O profeta dos árabes, Muhammad, ou Maomé em português, era mais um extremista, cuja filosofia inteira era baseada na submissão à vontade de Deus. A palavra Islã significa simplesmente submissão. Ele acreditava que a vontade de Deus era inequívoca e suprema na vida. Portanto, Muhammad de maneira extrema pregou o caminho da submissão. Mesmo no caso do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, quando descobriu o caminho do meio, ele pregou que devemos aceitar todos os extremos da vida, não preferindo nem o severo nem o gentil. Trilhar o caminho do meio, para Siddhartha, significava estar completamente desapegado das paixões da vida, sejam elas prazerosas ou dolorosas. O hinduísmo também prega que só podemos alcançar a divindade quando conseguirmos o completo e total desapego desta vida. Aqui surge então a pergunta: Zaratustra era um filósofo que pregava valores morais e éticos ou era um profeta que também pregava uma adesão extrema ao seu caminho? Através do estudo minucioso da filosofia de Zaratustra, fica bastante evidente que o profeta persa pregava a adesão ao caminho de Asha, o caminho da retidão, da verdade. A oração Hashem Vohu afirma claramente que devemos fazer a coisa certa, porque é a coisa certa a fazer, e tudo mais se seguirá. O caminho de Asha, conhecido como verdade, retidão, ordem, ou qualquer outro nome, também é um caminho extremo. Zaratustra pregou que a adesão a esse caminho é de extrema importância nesta vida, e terá consequências eternas na vida futura. Mas a questão agora é a seguinte: o caminho de Asha é simplesmente um caminho de comportamento moral e ético? A moderação e o equilíbrio na vida fazem parte desse caminho? Devemos resistir a todo mal, toda mentira, toda injustiça? Ou há casos em que algum mal, falsidade ou injustiça pode ser tolerado? Existem casos em que uma mentira banal pode ser justificada? Seria bom matar? E se nos depararmos com um assassino em massa? E se tivéssemos tido a oportunidade de matar Adolf Hitler? Se matar é errado, então não devemos matar, nem mesmo alguém como Adolf Hitler? Essas são obviamente questões morais e filosóficas que são feitas por todas as gerações. Tais questões são atemporais e remontam à questão raiz: se o fim justifica os meios. A resposta de um filósofo a tais questões levaria naturalmente à conclusão razoável de que, para seguir um caminho de moderação, pode haver ocasiões que nos obrigarão a desobedecer a tais leis éticas e morais. Pode haver casos de um mal maior que precisariam ser combatidos com um mal menor. Obviamente, se nos recusarmos a combater um mal maior com um mal menor, então o mal maior será vitorioso. E claramente a consequência de tal vitória é a morte e destruição do bem. De acordo com um profeta, se uma verdade é verdade, é sempre verdade, independentemente do tempo ou das circunstâncias. Portanto, se o mal é mal, ele é sempre mal. Uma mentira é sempre uma mentira, seja grande ou pequena. E matar seria sempre errado, seja o assassinato de uma criança inocente ou alguém tão notório por sua perversidade quanto Hitler. Mas o que é essa força de crença que permite a um profeta se tornar profeta e não filósofo,
não um mero pregador do caminho da moderação e do equilíbrio. A espiritualidade é um nível de consciência que transcende a racionalidade. Enquanto um filósofo pode atingir o cume do mundo racional da razão se opondo ao irracional, um profeta se torna um poste de sinalização no mundo não racional do espírito. A característica predominante que um profeta possui, que falta a um filósofo, é o elemento da fé. A fé é algo que transcende a razoabilidade, a racionalidade e até as emoções. A fé não é um pensamento nem um sentimento. No entanto, a fé inclui pensamentos e abraça sentimentos. A fé é um nível de conhecimento que transcende a lógica, e paradoxalmente coexiste com um nível de não saber. Todos os profetas possuíam essa faculdade em grande medida. Eles tinham fé na existência de um poder superior e um modo eterno de ser. Eles reconheciam nossa mortalidade física, mas também acreditavam que a morte era simplesmente uma porta para outra dimensão. Além disso, reconheciam que a importância da vida e do viver não estava na longevidade, nem nas suas acumulações e conquistas quantitativas, mas em suas características qualitativas como justiça, amor, verdade, beleza e alegria, para citar apenas alguns aspectos. Em suma, todos os profetas acreditavam que se mantivermos nossa fé e crença espiritual, e se respondermos de acordo com essa fé e crença em nossas vidas, então, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, este universo progredirá em direção ao seu fim desejado. O caminho de Asha é um caminho extremo. Ao longo do caminho de Asha não há acomodação. E não há exceções a essa regra. Qualquer mal é mal, qualquer mentira é mentira, qualquer injustiça é uma injustiça, e cada um deles fará com que nós nos desviemos do caminho desejado. Zaratustra pode ter sido um filósofo, mas sua mente filosófica sempre foi subjugada pela sua visão profética. Zaratustra era um líder espiritual, antes de tudo. Sua visão era a de um caminho espiritual extremo. Viajar por esse caminho é excepcionalmente exigente. É preciso estar constantemente atento e vigilante. Pode haver muitas armadilhas. A única arma que podemos levar nesse caminho é a arma espiritual da fé. É com essa arma da fé espiritual que podemos usar nossas ferramentas, nossa boa mente, e fazer o máximo para discernir o que é verdade, o que é amor, e como devemos proceder e nos comportar com plena coragem moral. Zaratustra disse que há apenas um caminho, e esse é o caminho de Asha. O que ele quis dizer com esse ditado foi que existem muitos caminhos que levam até a mentira, mas há apenas um caminho que leva até a verdade e até a justiça. Da mesma forma que existe apenas uma direção que é o norte verdadeiro, também existem infinitas direções que não são. Enquanto nossa boa mente é nossa bússola, possuir a arma da fé espiritual é semelhante a acreditar no magnetismo. A qualquer momento, podemos não estar indo exatamente em direção ao norte verdadeiro, mas pelo menos podemos discernir o que é sul, leste ou oeste, e nos recusarmos a caminhar nessa direção. Nosso progresso mundano em direção à perfeição nada mais é do que nossas tentativas de tentar ajustar nossa direção até chegarmos ao nosso norte verdadeiro. É por causa dessa posição extrema de Zaratustra que se pode colocá-lo na categoria de um líder espiritual, em vez de um mero filósofo ético, sendo isso que o diferencia de um Sócrates. Em nossas vidas diárias, podemos imitar os filósofos e tentar nos comportar de maneira socialmente aceitável. Alternativamente, podemos tentar ser o melhor que podemos ser, imitando profetas e líderes espirituais como Zaratustra. Mesmo que isso signifique se tornar um extremista excêntrico, mas um extremista para o bem. Dada a infraestrutura social do Ocidente e a doutrinação materialista e racionalista a que estamos sujeitos desde o nascimento até a morte, não é de surpreender que a mente ocidental anseie desesperadamente por espiritualidade. Enquanto o típico norte-americano tenta saciar sua sede espiritual, através do fascínio pelo ritualismo oriental ou aborígene, temos a oportunidade de ir ao cerne espiritual de nossa religião zoroastrista. Os rituais ou cerimônias podem funcionar como ferramentas ou um subtexto para alcançar esse núcleo espiritual, mas nunca podem substituí-lo. Como zoroastrianos no Ocidente, nós temos a oportunidade, ou melhor, a obrigação de transcender o formalismo ritualístico do Oriente, bem como o racionalismo dogmático do Ocidente. Só então seremos capazes de imitar o próprio Zaratustra, como nosso verdadeiro líder espiritual, e não apenas como um filósofo ou guia ético.